câncer de mama é o câncer mais incidente em mulheres, com exceção do câncer de pele não melanoma, e é também o que está mais envolvido com os casos de mortalidade nessa população. E o que o câncer de mama tem a ver com os comportamentos alimentares, com a dieta? Então, existem muitos estudos que procuram buscar essas associações. Existem estudos mecanísticos, estudos em células, em tecidos extraídos e estudos maiores em populações. Muitos desses estudos mostram pra gente que essa doença, ela classicamente é uma doença que tem um comportamento genético bastante importante, mas em relação ao que é modificável, ao hábito modificável, que é o alimentar, o nosso comportamento também tem a capacidade de aumentar ou não o potencial genético desses genes que estão envolvidos com câncer. Então, o comportamento alimentar, manter uma alimentação saudável e uma nutrição adequada é uma das áreas de prevenção dos cânceres, inclusive o câncer de mama. Então, com relação a isso, muitos estudos mecanísticos já mostraram que compostos alimentares, por exemplo, fitoestrógenos, polifenóis, que são aqueles encontrados em vegetais, em frutas vermelhas, por exemplo, em alimentos vermelhos, assim como alguns tipos de gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas e fibras, estão diretamente envolvidas com a melhora desse tipo de célula, então com a morte de células cancerígenas e com o impedimento de que essas células se distribuam, desenvolvendo as chamadas metástases. Entretanto, a gente não pode, isso é bastante importante a gente dizer, que a gente não pode elevar um alimento à categoria de curador ou causador do câncer. Esses alimentos, esses compostos, eles estão dentro de uma matriz alimentar, de um comportamento alimentar. E daí que vem os estudos populacionais para tentar orquestrar tudo isso. Então, as meta-análises, que são aqueles estudos que procuram buscar as associações de vários outros estudos que são utilizadas para fazer as referências, fazer as diretrizes, elas têm confirmado esses dados, de que esses compostos encontrados principalmente nos alimentos in natura é aqueles que estão mais próximos e mais presentes na alimentação daqueles grupos de pessoas que são mais protegidos contra o câncer de mama. Então, o que a gente tem das meta-análises mais recentes é que um tipo de dieta rica em frutas, verduras, legumes, com uma concentração moderada de produtos lácteos, por exemplo, queijos magros, iogurtes, e uma concentração também não muito elevada de carnes vermelhas e principalmente embutidos, está mais relacionada com a proteção do risco para desenvolvimento de câncer de mama. E uma questão que é muito comum em todos esses estudos, tanto os mecanísticos quanto os populacionais, é que o abuso do consumo de álcool é um potencial comportamento que aumenta o risco para desenvolvimento de câncer de mama. Bom, e falando em comportamento de nutrição e saúde, um outro comportamento muito ligado à nutrição, que é bem mais consistente de que melhora, que protege as pessoas do desenvolvimento, é a prática da amamentação. Principalmente quando essa prática da amamentação é maior do que aqueles 6 meses mínimos recomendados pelo Ministério da Saúde. O contrário não é verdadeiro. Aquelas pessoas que não amamentam, elas não têm um risco aumentado para desenvolvimento de câncer de mama. Mas aquelas mães que amamentam, principalmente ao longo do primeiro ano de vida, por mais de 6 meses, elas têm um risco mais baixo do desenvolvimento. Então, de uma maneira geral, a manutenção de um peso saudável, a proteção contra a obesidade, contra o sobrepeso, um baixo consumo de bebidas alcoólicas e uma alimentação rica em alimentos in natura, em frutas, verduras, legumes, em cereais integrais, é aquela alimentação que se torna mais protetiva contra o desenvolvimento de cânceres e, entre eles, o câncer de mama.